eu quero saudar todos da parte de Jesus. Um motivo de alegria estarmos unidos nessa noite, nessa linda festa. Nessa linda festa, para adorarmos e glorificarmos o nosso Deus, o louvo a Deus pelo pastor João, pela vida da senhora Eliane, especial pela sua família, agradecendo ao pastor, logo se estende a todo o obreiro dessa casa, como também a liderança do Mastar. Deus abençoe e Deus te abençoe que está nessa noite. Vamos trouxer a Bíblia? Vamos abrir ela. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9. Segundo livro, Samuel, capítulo 6, versículo de número 9. Nós vamos ler 3 versículos somente. E aqui está a palavra de Deus dentro do nosso coração nessa noite. E eles que encontraram com vontade podem dizer um amém. Amém. E Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu, a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Você pode sentar no glória a Deus. Estava eu meditando nessa palavra nesses dias e Deus, todas as vezes que eu prego esse texto, é o texto que mais marca, chama muito a minha atenção, porque quando Davi ele vai fazer essa pergunta no versículo de número 9, dizendo: como virá a mim a arca do Senhor? Parece que é uma pergunta qualquer, mas quando nós vamos estudar e sabemos qual é o significado da arca para o povo de Israel, nós começamos a tremer, nós começamos o alicerce da nossa vida, a base da nossa vida, ela começa a tremer, porque Davi vai fazer uma pergunta muito profunda: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, como virá a mim a presença do Senhor? Como virá? Nós entendemos a profundidade desse versículo. Nós precisamos passear na Bíblia Sagrada e conhecer um pouco da história de Israel para que você possa entender. Quando nós lemos essa passagem, logo a Bíblia vai nos levar a Êxodo capítulo de número 25. A Bíblia vai dizer que Moisés vai subir ao cume do monte. Esse monte é o Monte Sinai. E quando Moisés está ali, ele passa 40 dias e 40 noites. Quando ele está ali, Deus fala para Moisés: Moisés, o povo vai ficar lá embaixo, só por você e seu irmão. Só que eles ficam até a metade do monte. Para subir ao cume, só Moisés sobe. Ele fala: sobe só você, Moisés. É só você. Ele sobe. Quando ele sobe, a Bíblia vai dizer que ele fica esperando 6 dias em cima do cume do monte. 6 dias. Quando no 7º, a Bíblia vai dizer que a nuvem toma a cume do monte e Deus vai falar com Moisés no cume do monte. Por que a nuvem? Porque ninguém pode ver Deus face a face com terrível. Então a nuvem cobria Moisés. Então Deus poderia falar com Moisés. E ali a Bíblia vai nos dizer que Deus vai revelar um desejo, se podemos falar assim. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Você vai ver em Gênesis que na viração do dia, entre 5 e 6 horas, a Bíblia vai dizer que Deus descia, mesmo sabendo que Deus é conhecedor de todas as coisas, nada é muito patente diante dos seus olhos, mas a Bíblia vai dizer
que Deus desceu no jardim do Éden para conversar com Adão. Era como Deus dizendo para Adão: como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Como que você fez hoje? Mesmo sabendo que Deus tudo contempla, Deus mesmo tudo sabe. Então Deus do relacionamento. Aí no cume do monte Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo ou um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Perceba que não é Moisés que está de joelho, não é Moisés que está rogando, é o próprio Criador que está dizendo: Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Eu quero que você construa um tabernáculo. E no cume daquele monte, naquele dia, Deus vai dar planta para Moisés. Deus vai dar matéria-prima para Moisés. Deus vai dar para Moisés as pessoas que vão trabalhar para ornamentar aquele tabernáculo. Moisés, parece que vejo Moisés conversando com Deus, e Moisés falando: Deus, mas quem é que pode trazer essa estrutura, essa planta, essa missão tão grande para a terra? Lembrando que até uns dias atrás o povo de Israel estava amassando barro no Egito e fazendo tijolos. Como é que nós vamos desenvolver tudo isso? Mas Deus que dá o projeto, Ele cuida. Deus que dá o projeto, Ele cuida. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés desce do monte e Moisés vai construir o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 ambientes. Quantos ambientes? 3 ambientes: átrio, lugar santo e santo do santo. Em cada um desses tabernáculos, em cada um desses ambientes, tinha uma mobília enfeitando esse tabernáculo. Então vamos falar de fora para dentro. No primeiro ambiente era o átrio. Quando você entrava no átrio, logo na frente do átrio havia o altar do sacrifício, aonde o sacerdote imolava o animal, derramava o sangue nas 4 pontas. A cruz tem quantas pontas? 4. Não é por acaso que Deus coloca lá em esse. A Bíblia vai nos dizer que ali no átrio tem o altar do sacrifício. Logo à sua frente tinha pia de cobre com água, aonde o sacerdote lavava as mãos e lavava os pés. Antes de entrar no segundo ambiente, de fora para dentro, tinha ali uma grande cortina que fazia a separação entre o átrio e o lugar santo. Quando ele entrava no lugar santo, ele via à sua direita a mesa com os 12 pães da proposição. À sua esquerda, ele via ali o grande candelabro. À sua frente, ele via ali o altar do incenso. Esse é o lugar santíssimo. Tudo estava representando Cristo. Tudo representando Cristo. Quando ele agora saía do segundo ambiente para entrar no terceiro ambiente, de fora para dentro, ele tinha ali um grande véu. E quando ele entrava no lugar santíssimo, ele deparava com a arca da aliança. Nós vamos falar sobre só a arca da aliança, senão vamos ficar a noite toda aqui. Só a arca da aliança. A Bíblia vai dizer que a arca da aliança, Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero que você construa essa arca da madeira do cetim ou da madeira da caça. Tinha outras madeiras? Tinha, mas Deus falou: eu quero a caça. Por que a caça? A caça você vai encontrar ela só no deserto. Ela é uma madeira, ela é uma árvore toda cheia de nó, cheia de defeito. Parece comigo com você, cheia de defeito, cheia de nó. Ninguém queria. Aí Deus falou: não, para mim serve. Moisés falou: Deus, tem outra madeira melhor. Eu quero a madeira da caça e da cetim. Eu quero que você, Moisés, pegue essa madeira. Quando você for posicionar ela, eu quero que você cubra ela por dentro e por fora de ouro puro. A arca tinha 2 côvados e meio, seu comprimento, 1 côvado e meio a sua largura e 1 côvado e meio a sua altura. E Deus falou para Moisés: eu quero que você cubra ela com ouro puro, por dentro e por fora. De forma que quem visse a arca não via a madeira da caça. Oh, Jesus! Não tem madeira ruim que quando passa na mão, não tem como ela ficar boa. Ah, tem um ditado para isso assim: madeira que nasce forte, nunca se direita. Você ouviu falar isso aí? Mas na mão do carpinteiro de Nazaré tem jeito. A Bíblia vai dizer que Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero que você construa essa arca. 2 côvados e meio seu comprimento, 1 côvado e meio sua largura e 1 côvado e meio sua altura. Eu quero que você coloque argolas nas suas extremidades. Eu quero que você também, Moisés, faz 2 varais da madeira de cetim, cubra eles com ouro. Coloque esses varais dentro das argolas e não tirarão. Eu quero que você também faça o propiciatório. O que
que é o propiciatório? É a tampa da arca. A tampa da arca. A Bíblia vai nos dizer que essa tampa da arca era de ouro puro, sem emenda. E havia ali dois querubins. E havia os dois querubins voltados com o rosto para dentro da arca. As suas asas cobriam ali a arca. E Deus falou para Moisés: Moisés, depois que você fizer tudo isso que eu estou te ordenando, então eu virei entre os querubins, farei contigo tudo que você precisa fazer. Era Deus dizendo: a minha presença vai estar representada pela arca. Quem é que vai levar essa arca? Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, quem vai levar essa arca vai ser o sacerdote e os levitas, só a pessoa consagrada. Quando nós falamos do altar, do sacrifício, falamos da cruz. Quando nós estamos falando da pia de bronze, da pia de cobre, a água, está dizendo que Jesus é aquele que nos lava e nos perdoa dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o segundo ambiente, onde havia a mesa com os 12 pela proporção, está dizendo que Jesus é o pão da vida. Para o candelabro, ele estava dizendo: Jesus é a luz do mundo. Quando você está olhando para o altar do incenso, ele estava dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Deus agora vai falar para Moisés: Moisés, quem é que vai trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com cobre? Quem é que vai trabalhar com tecido fino? Quem é que vai trabalhar com tijolo? Quem é? Aí Deus falou: olha, já tem escolhido um homem. O nome dele é Bezalel. Eu vou derramar o meu espírito sobre ele. E ele vai trabalhar com ouro, com pedra preciosa. E ele vai desenvolver tudo que eu estou ordenando. E ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar também com a aliado. Então eles vão ser responsáveis para fazer tudo que eu estou ordenando. A Bíblia vai dizer que Moisés começou a trabalhar, o povo começou a ofertar, o povo começou verdadeiramente a se colocar o coração diante daquele tabernáculo, daquela grande planta, daquele grande desenvolvimento. E a Bíblia vai dizer que no final do capítulo de número 40 de Êxodo, inauguração do tabernáculo. Primeira coisa, coloca as colunas são levantadas, é colocada a tenda. E quando é colocada a tenda, a Bíblia vai dizer que a primeira mobília que a tenda naquele tabernáculo é a arca da aliança. Foi colocada a arca da aliança. Depois foi colocada a arca da aliança, foi colocado o véu. Depois foi colocado o véu, foi colocado o altar do incenso. Depois foi colocada a mesa com os 12 pés da proposição. Depois foi colocado o candelabro. Depois foi colocada a cortina. E depois foi colocada a pia de bronze, de cobre. Depois foi colocado o altar do incenso, o altar do sacrifício. E a Bíblia diz que quando Moisés terminou de fazer tudo aquilo que Deus tinha ordenado, a Bíblia vai dizer que a nuvem do Senhor começou a tomar o ambiente, e Moisés não conseguiu ficar lá dentro, saiu para fora. E fora daquele deserto que está a nação de Israel, e estava percebendo verdadeiramente Deus está no nosso meio. Verdadeiramente Deus está no nosso meio. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo que havia uma nuvem. Quando essa nuvem se movimentava, o povo caminhava. Quando ela não se movimentava, o povo não caminhava. De dia havia nuvem das trazendo sombra, e à noite uma coluna de fogo. Ou seja, aonde Israel estava, pelo fogo sabia. Quem está ali é Israel. Como você sabe? Aquele fogo ali é só Israel que tem. Aquela coluna ali é só Israel. Quando Deus está dizendo, quando o movimento da nuvem começa a se movimentar, vocês vão andar, era Deus dizendo, anda quando eu ando, fica quando eu fico. Glória a Deus, aleluia. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 9, vai dizer que dentro daquela arca havia uma tigela de ouro com um pouco de maná, havia a vara que cada um floresceu e havia uma cópia da lei. Era agora o povo começando a sair pelo deserto, a arca era colocada no ombro do sacerdote, a arca estava na frente e o povo atrás, a arca na frente e o povo atrás, Deus na frente e o povo atrás. Quando o povo fica sabendo que dentro da arca estava uma tigela de ouro com um pouco de maná, eles estavam entendendo, nós estamos no deserto, mas a provisão de Deus está conosco. Quando eles estão caminhando no deserto e sabem que é uma vara que Arão que floresceu, está vivendo, eles estão dizendo, nós estamos no deserto, mas temos a autoridade de Deus. Quando eles estão no deserto e lembram que dentro da arca de Deus estava a cópia da lei, eles estavam dizendo, nós estamos no deserto, mas não estamos perdidos. Eu não sei para quem eu vim falar nessa noite, pregar nessa noite, eu não sei qual deserto que você está, mas a provisão de Deus na tua vida não vai faltar. Você pode estar em qualquer deserto
Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem essa camaradagem. Deus falou, não fez. Moisés está com 120 anos. E o texto vai dizer, e a vista dele era boa. Deus falou, Moisés, você vai ver, mas não vai andar. Ali mesmo Moisés morreu, o túmulo do monte, medo. O povo começa a chorar. O povo começa a chorar. Prantear e prantear por 30 dias. 30 dias chorar. Aí entra no livro de Josué. Josué é sucessor de Moisés, é servo de Moisés, mas nunca precisou puxar o tapete de Moisés, nunca precisou falar mal de Moisés, nunca tentou derrubar Moisés. Ele sabia, um dia a minha hora vai chegar. Depois do capítulo 1 do seu livro, que Deus chega para ele: Moisés, filho de Nun, Josué, filho de Nun, meu servo Moisés é morto, levanta-te, porque tu farás herdar este povo a terra que eu prometi a seus pais. Josué sabia que a empreitada era grande, porque o povo amava Moisés, o povo respeitava Moisés, mas agora me levantei que Josué vai assumir a congregação e está um pouco preocupado, ele está um pouco temeroso. Por quê? Porque o povo tinha um relacionamento muito forte com Moisés, era um libertador, e ele morreu. Mas aí nesse tempo, como Deus sabe no nosso coração, e sabia o coração de Josué, foi que Deus mandou Josué escrever no capítulo 1, versículo número 9, dizendo: não te mandei eu, esforça-te de bom ânimo, não se pasme, não fique preocupado, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei na tua vida. Aí logo encheu o ânimo de Josué. Josué falou: então vamos, já que o Senhor então vamos. Mas logo no capítulo 4 eu dizer que Josué e a nação de Israel tem que passar por um grande desafio qualquer, passar pelas águas do Rio Jordão, e há tempo de muitas águas. Então Josué foi consultar o Senhor, e agora? É muitas águas, o que nós vamos fazer para passar aqui? Como nós vamos fazer? Aí Deus falou para Josué: é simples. Fala para o sacerdote colocar a água nos ombros, ir em direção às águas do Jordão, o povo vai estar atrás. Quando o sacerdote que está a carga nos ombros encontrar com as águas do Jordão, simplesmente as franjas das vestes do sacerdote encontrar com as águas vão parar. Esse povo vai saber que eu sou na tua vida. Não só isso, né? Chamou o povo, santifica, porque amanhã você vai ter coisa boa no nosso meio. O povo foi para lá, se santificou, ficou ali, foi santificado, e aí no dia seguinte foi em direção às águas do Jordão. A Bíblia vai dizer que quando eles estão em direção às águas do Jordão, e a água é tempo de muitas águas, de ribanceiras de águas, e a Bíblia vai dizer que quando o sacerdote está com a arca nos ombros, ela se encontra simplesmente com as franjas do sacerdote, as águas como um montão, pá! E o povo começa a passar. E é interessante que Deus não só parou as águas, Deus secou a terra. Porque você passar por um lugar que tinha água, fica um barro, e ali tinha pessoas de 70, tinha pessoas de 80, podia escorregar e morrer. Imagina, quem quer falar os filisteus? O povo que às vezes não dá, o povo caiu e pegou. E não é assim. Deus parou as águas e secou a terra. E o povo começou a passar. E quando o povo começou a passar, o sacerdote está a carga nos ombros. E o povo disse: Deus também é com Josué. Verdadeiramente Deus é com Josué. Verdadeiramente Deus é com Josué. E aí eu sei que o povo agora começou a passar. E quando o povo começou a passar, agora Deus vai falar para Josué: Josué, fala para os. Escolhe 12 homens de cada tribo, representando cada tribo de Israel. Manda eles ir debaixo do pé do sacerdote e pega a pedra. Pega a pedra. Leva para o arraial, e amanhã no dia seguinte vem aqui que eu vou mostrar para vocês o que é que tem acontecido. A Bíblia mandou dizer que os sacerdotes, aqueles homens agora, os príncipes, pegaram pedra debaixo do pé do sacerdote e levaram para o arraial. No dia seguinte foram lá, no lugar do lago, e eles começaram a levantar pedra sobre pedra, e levantaram o memorial. E aí o texto vai dizer que eles chegam para Josué: para que essas pedras? Qual é a razão que nós temos esse memorial aqui? Aí Josué fala: olha, Deus falou para mim que amanhã, depois de amanhã, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão passar por aqui e vão perguntar: o que é que aconteceu aqui? E vocês vão dizer: foi ali que as águas do Jordão pararam diante da arca do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que Deus estava fazendo? Isso aqui é pedagógico, sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: eu estou preocupado com a geração futura, eu estou precisando saber verdadeiramente
quem foi Arão, não sabe quem foi Josué, não sabe quem é a responsabilidade minha e sua. É o que eu dizer, nós precisamos levantar memorial na nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Memorial na nossa casa. Porque os filhos da harpa eu não aprendi na igreja. Eu aprendi quando meu pai chegava do trabalho, sentava e começava a cantar o hino da harpa. E nós repetíamos e cantávamos o hino da harpa. Não tinha culto na igreja, mas fazia culto aqui. Então vamos fazer culto aqui. Josué canta, Josué prega, o Gerson toca, o Léo fica aqui e nós ficamos ali fazendo culto. Esse o nosso pai que nós temos que ligar a televisão, desliga o celular e chama o seu filho, porque ele não vai passar. Ele precisa saber quem foi os homens da Bíblia. Era Deus dizendo: vamos levantar o memorial. Levantou o memorial. Capítulo 5 de Josué, a Bíblia diz que aquele que nasceu no deserto é circuncidado, é feita a Páscoa. No capítulo 6, Deus vai dizer para Josué: Josué, tem Jericó, tem uma Jericó para você. Porque a vida do crente é assim: ontem, Jordão, amanhã Jericó. Quer descansar? Mas o descanso não é aqui. Enquanto nós chegamos aqui, é luta em cima de luta, luta e vitória, luta e vitória, vitória e luta, luta e vitória. Capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Josué, eu já peguei os reis, os valentes, os corajosos de Jericó. A ordem agora é Josué: escolhe 7 sacerdotes com 7 chifres de camelo. O sacerdote coloca a arca nos ombros. Vocês vão dar uma volta por 6 dias. Dá uma volta, volta para o arraial. Dá uma volta, volta para o arraial. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Depois que vocês fizerem tudo que eu estou ordenando, o sacerdote vai encher o pulmão, tocar a buzina, o povo grita e a muralha cai. Se não tivesse na Bíblia, eu não acreditava. Mas porque estou na Bíblia, eu acredito. Sem um caminhão, sem uma dinamite, só dando volta. Só dando volta. Imagine Jericó. Se você for em Jericó, eu tive a oportunidade de Jericó, só as larguras dos muros de Jericó é 9 metros. Ou seja, Raabe morava nas muralhas. Então, a nação de Israel está dando volta. O sacerdote carrega nos ombros, alguns dos armados vão para trás, o povo atrás, e o povo em silêncio. Deus falou para Moisés, fala para o povo, dá volta em silêncio, não quero ninguém conversando. Silêncio. Quem estava na muralha dizendo: esse povo de Israel é louco, porque eles ficam dando volta, não tem um caminhão, não tem uma espada. O que eles querem fazer? Quem está desse jeito, mas não está entendendo. Todo mundo de obediência. Quem não tem limite de obediência não vai perder nunca. Eu estou dando volta. É a mesma coisa. Tem culto na quarta, eu estou dando volta. Aí ela ensina a ver você sai do culto dizendo: mulher, para quem vai ver de novo, né? Ela não está entendendo. Você está dando volta. Eu não volto. Aconteceu uma coisa na casa dela, a primeira pessoa que ela vai chamar para mim é você. Aí é hora de gritar. A Bíblia vai dizer que quando deram todas aquelas voltas, o texto vai dizer que o sacerdote encheu o pulmão e tocou a buzina, o povo gritou e a muralha caiu. A muralha de Jericó veio abaixo e o povo adentrou a terra prometida. Cada um pegou a sua herança, cada um pegou a sua porção. E a Bíblia diz que agora é levantado o tabernáculo lá em Siló, e lá a arca de Deus fica descansando por espaço de tempo de 300 anos, que é o período dos juízes. 300 anos a arca de Deus lá em Siló. Entramos no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, eu vai dizer que quem está na frente da congregação agora é o sacerdote Eli. Ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias, que a Bíblia chama ele de filho de Bilial, ou seja, é filho de pastor, mas não presta. É filho de pastor, mas é prostituto. É filho de pastor, mas não vale nada. A Bíblia vai dizer que é filho de Belial, ou seja, roubava o Senhor. Na hora que oferecia o sacrifício, eles entravam com um garfo de 3 dentes e arrancavam o que era do Senhor. Se prostituía com as mulheres na porta da congregação, achando que Deus não estava vendo. As coisas de Deus é mais sério do que a gente pensa, muito mais sério do que a gente pensa. O texto vai dizer que Deus queria matá-los. Ele tem que chamar os filhos e falar: está fora, você não faz mais parte. Mas não, ficou passando a mão. Mas um dia Deus pegou eles na curva. O texto vai dizer, 1 Samuel capítulo 4, Israel vai para a peleja contra os filisteus. E quando ele chega para a peleja contra os filisteus, lá em Afeca,
No vale, a Bíblia vai dizer que os filisteus matam 4.000 soldados de Israel. Aí eles vão gritar: o povo de Deus está perdendo, o que nós vamos fazer? Vamos lá buscar a arca de Deus, vamos buscar lá em Siló. Aí vai lá buscar a arca de Deus lá em Siló. Ofni e Finéias pegou a semana toda, semana prostituiu, roubou o Senhor, achando que é só colocar a arca de Deus no ombro e está tudo resolvido. Não é. A presença de Deus, ou você tem ou você não tem. A presença de Deus não é a moeda da sorte. A presença de Deus não é treino de 4 folhas. Não é. É só colocar, não. A tua vida tem que estar verdadeiramente consagrada ao Senhor. A tua vida, os teus dias têm que estar consagrados ao Senhor. Não adianta a semana toda pecar, a semana toda não beber, a semana toda não orar, a semana toda não chegar diante de Deus. Aí chega domingo no culto e fala: Senhor, fala comigo. Ele não vai falar mesmo. Não vai falar. O Filipe, Elias, vamos colocar no ombro, vai estar tudo resolvido. Então, sério, quando o exército de Israel ficou sabendo a área de Deus está voltando, está chegando, o povo começou em júbilo e alegria, mas estava no ombro de pessoas erradas. A Bíblia vai nos dizer que naquele dia, o exército de Israel teve uma perda de 34.000 soldados. Israel perdeu a peleja. Ofni e Finéias morreu no mesmo dia, como Deus tinha determinado, e a arma de Deus foi levada. Sobra um da tribo de Benjamim. Ele sai do meio da peleja, vem rasgando para dentro de Israel. Quando ele chega, com a roupa rasgada, com as vestes rasgadas, com terra na cabeça, gritando, Elias está na porta da cidade. E a Bíblia vai dizer que quando aquele horroroso, Israel perdeu a peleja, Ofni e Finéias morreram. E quando ele vai fazer a menção da arca de Deus, a nação de Israel começa a chorar. Eli está com aproximadamente 98 anos. A Bíblia vai dizer que ele está com as vistas embaraçadas, está pesado. É o texto que diz que ele está pesado, com 98 anos. Moisés está com 120, com a vista boa. Ele está com 98, com a vista embaraçada. Meu Deus! Aí Deus vai dizer que ele chega e fala: o que aconteceu? Ele vai falar: Eli, sacerdote Eli, olha, Israel perdeu a peleja, os filisteus perderam a peleja, e seus 2 filhos morreram, e ele continua sentado. Por que ele continua sentado? Porque todas as vezes que nós negamos disciplina aos nossos filhos, nós estamos matando ele aos poucos. Meu Deus! Aí ele vai fazer menção: Eli, os filisteus também levaram a arca de Deus. Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Entra as notícias para as noras de Eli. A Bíblia vai dizer que a mulher de Finéias está grávida, ouve que o seu esposo morreu, o seu sogro morreu, o seu cunhado morreu. Ela entra, trabalha no parque, gera um filho, nome desse filho, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Meu Deus! Nós poderíamos parar por aqui. Você imagina, num domingo como esse, fazendo uma festa como essa, e você está sentado nessa cadeira, você não sentiu Deus ali? Ele andava assim. É Deus! Você imagina, nós servimos a Deus, colocando um blazer, colocando um paletó, colocando a nossa gravata, e enquanto nós estamos tocando, cantando, e nós estamos mais sentindo a presença dele, a presença de Deus. Isso muito nos preocupa, porque a presença de Deus foi levada. Israel sabia que representava a presença de Deus, e eles estavam entendendo, falando: nós começamos a chorar, começaram a chorar porque a presença de Deus foi embora. A presença de Deus foi embora, e é isso que nós precisamos num domingo como esse, olhar para dentro de nós e falar: como que está? Eu tenho a presença de Deus, eu não sei pela presença de Deus, eu não sei como está na tua vida. Nós podemos estar hoje, nesta noite, olhando para dentro de nós e falando: verdadeiramente, eu já senti, pastor, eu já senti Deus lá em 2010, como eu sentia Deus, eu orava, eu derramava as lágrimas, o Senhor falava comigo, eu sentia renovado. Hoje nós estamos em 2025, faz 15 anos, eu estou perguntando: você está sentindo Deus?
Você está sentindo Deus lá dentro das portas dessa igreja, porque você não vem aqui simplesmente para sentir Deus, você já vem da sua casa sentindo Deus, vai dentro do carro sentindo Deus, você já vem tomando banho sentindo Deus. Eu estava no meu quarto hoje à tarde e eu estava falando com Deus, Senhor, eu posso perder o carro, eu posso perder o emprego, eu posso perder tanta coisa, mas a tua presença não posso perder. Se você for perguntar para o pastor, qual é o teu maior medo? O meu maior medo é perder a presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós vivemos, sem a presença de Deus nós temos que começar de pé. Você está aqui nessa noite e você tem a oportunidade de sair aqui e dizer, Senhor, é da tua presença que eu preciso. Eu sou filho de pastor e morei muito tempo em fundo de igreja. E meu pai, quando dava uns irmãos para pregar a palavra de Deus, e aqueles homens eu via pregando, eu sentava nas primeiras cadeiras, ali eu via aqueles homens pregando e Deus batizando, Deus tomando em igreja, pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, e aqueles homens iam dormir na minha casa. Minha mãe preparava a janta, e eles chegavam ali, e às vezes eles iam dormir até mesmo no meu quarto, e eu falava para eles, rapaz, que mensagem é essa? Como que você vai ser tanto de mim? Que é o segredo? Ora, Senhor, consagra a tua vida ao Senhor, lê Bíblia, você vai ver que Deus um dia vai te usar. Eu trazia uma pessoa para pregar lá em casa, pregar na igreja, e eles, Deus era tomado, pessoas batizadas, Deus fazia grandes coisas, e aí aquelas pessoas vinham, mora dormia na minha casa, e mais uma vez eu falava, rapaz, que unção é essa? Como pode ter tanta graça assim? Como você, Deus usou você para revelar que eu conheço ela? Tudo que você falou foi Deus, né? Eu falei, então, quer que você ora a Deus, consagra a tua vida, busca a presença de Deus. E você vai ver que um dia Deus vai te usar. Sabe o tempo que passou? Eu cresci e tenho a felicidade um dia ver uma pessoa lá na Praça de Santa Bárbara do Oeste jogando baralho, que não que eu vim pregando a palavra de Deus, tomando cerveja. Eu falei, Deus, não pode. Aquele homem que o Senhor tanto usava, o Senhor tanto tomava a boca dele, pregava com tanta eloquência, com tanta autoridade, e Deus falou meu coração, sabe o que é? Enquanto ele estava entendendo que era eu fazendo, era eu batizando, era eu curando, mas um dia que ele achou que era ele, eu saí em cena, e quando eu saí em cena, é isso que você está vendo. Oh, meu Deus! Você canta por causa dele. Se você prega por causa dele. Se você faz alguma coisa por ele, só vai ter a presença dele na tua vida. Hoje nós estamos aqui, e essa presença que nós estamos pedindo para o Senhor, nós estamos vindo nessa igreja aí, é a igreja que tem ar-condicionado, tem 30 mil, 100 mil, cadeira almofadada, tem tudo, só não tem a presença dele. Por nós estarmos nesse lugar nessa noite, problema não sou eu, o microfone para, mas a presença dele não vai parar, se a presença dele estiver, se a presença dele estiver, tá bom, se você tem sentido a presença de Deus aqui, você tem sentido a presença de Deus, hoje eu comecei a buscar, Senhor, é a tua presença que eu quero, é a tua presença que eu quero, é a tua presença que eu anseio. Israel perdeu a presença de Deus, não perca a presença de Deus por nada na tua vida, não perca essa presença, não perca essa graça, não perca, porque tu que faz a diferença neste mundo é a presença dele na nossa vida. Perder a presença de Deus, nós não podemos de maneira alguma aceitar perder a presença de Deus na nossa vida. Não, eu não estou preocupado. Chegava um tempo antigamente, um tempo antigo, e sempre eu vi meu pai e minha mãe falar, os irmãos não traziam a Bíblia, não é porque eu não queria, não é porque não tinha leitura, eu não vinha com Bíblia, mas aquele tempo não lembro, porque ele sabia, não tem como eu ficar no culto sem chorar, porque a presença de Deus não vinha, a presença de Deus não movimentava, e ele vinha com lenço, porque sabia que tinha que chorar, não estou preocupado, se vai levar a maquiagem, não, esquece a maquiagem, depois vai, mas a presença de Deus, eu não quero saber do lado, eu não quero saber se vai gostar, eu vou rasgar meu coração diante de ti, porque eu sei o que representa a tua presença. Israel perdeu a presença. A Bíblia manda que a arca de Deus foi levada lá para as nuvens, no tempo de
Os filisteus. Os filisteus colocaram a arca de Deus lá, do lado de Dagon. Dagon era o Deus dos filisteus. Dagon vem de Dag. Dag é peixe de Efraim. Ou seja, a parte superior era homem e a parte inferior é peixe. Colocado lá. Aí o sacerdote chega no dia seguinte, Dagon está com a cara no chão. Opa, alguma coisa errada. Colocou de novo Dagon. Aí ele volta no dia seguinte, Dagon está com a cara no chão dos membros. Só o meu exemplo, só o tronco exemplo. Vou partir, não vou lembrar mais. Aí a Bíblia vai dizer que a arca de Deus começa lá pela cidade do mistério. Passou em Asdod, passou em Ashkelon, passou em Hebron, passou em Gat e passou em Gaza. Nas 5 cidades. E aonde a arca vai passando, Deus vai batendo os homens. Aonde a arca vai passando, Deus vai ferindo os homens. Aonde vai passando os filisteus, vai ferindo os homens. Aí a Bíblia vai dizer que os filisteus, os príncipes se reuniram e falaram: opa, o nosso povo está morrendo. Mas precisamos devolver essa arca. Esse Deus é terrível. Meu Deus. Esse Deus de Israel é terrível. Vamos devolver a arca de Deus para Israel. Juntaram os 5 príncipes, juntaram os 5 reis e falaram, chamaram os sábios, chamaram os filisteus e chamaram e falaram: queremos ouvir a opinião de vocês. Qual é a melhor maneira de nós devolvermos essa arca para o povo de Israel? Eles falaram: olha, pega a vaca, umas vacas que nunca foi montada, faz uma carruagem, coloca alguns presentes de ouro e devolve para o povo de Israel. Quem está falando isso? Filisteus. Os filisteus estão falando isso. Coloca a arca em cima do carro de boi. Vacas que nunca foi montada. Irmão, se você colocar em cima de uma vaca que nunca foi montada, algo em cima dela, ela vai tentar de um lado, tentar do outro, pode, escapa. Mas a Bíblia não tem que, quando colocar a arca em cima das carruagens, só guiaram para a cidade de Bet-Shemesh, que é a cidade de Israel, a Bíblia diz que as vacas ficou certinho. As vacas obedeceram e ficou certinho. Chegaram, o povo de Israel estava lá do lado de Bet-Shemesh, na cidade de Bet-Shemesh. A cidade de Bet-Shemesh significa, Bet significa casa, Shemesh sol, casa do sol. Como Josué orou, o sol parou. A Bíblia diz que eles estão trabalhando no trigo, quando estão trabalhando no trigo, eles estão trabalhando no campo. A Bíblia diz que eles olham para cima, o sol bate no ouro, o ouro é aquele resplendor, eles falam: ah, aquele brilho eu conheço. Meu Deus. Ali é a presença de Deus que está voltando. A presença de Deus está voltando. Largou inchado, largou tudo, vamos decepcionar a arca. A Bíblia tem que tirar de cima de algo, colocar a arca, levantar o sacrifício. Mas o texto vai dizer que naquele dia já tinha pessoas que não sabiam mais o que era permitido. Abrindo, querendo abrir a arca para saber o que tinha dentro. E Deus fluiu. Porque Deus falou: opa, tem até pelo menos 2.000 povos de distância. Se não fosse sacerdote, né? Morreram. Aí eles vão falar: quem é que vai ficar diante dessa presença tão gloriosa? Vamos levar a casa de Abinadab, lá em Criat Jearim. Levar a arca lá na casa de Abinadab, em Criat Jearim. Abinadab consagrou seu filho Eleazar, e a arca de Deus ficou lá por espaço de tempo de 20 anos. E não conseguimos saber nada de extraordinário naquela casa. Você imagina a missionária há 20 anos na igreja, você pergunta para o crente: o que Deus resolveu? Não tem nada. Nada. Meu Deus. Pastor João, estou aqui 15 anos até agora, não vi nada extraordinário. Não é igreja. Não é igreja. Não é. Se você não entender que só o fato de Jesus ter salvado você é um grande milagre, um grande vitória, na casa de Abinadab a arca ficou há 20 anos. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter intimidade. Abinadab não tinha intimidade com a arca de Deus. Provavelmente colocou no lugar lá e deixou. Porque quem tem intimidade com Deus é diferente. Gênesis capítulo 5, tem um homem chamado Enoque. A Bíblia vai nos dizer que Deus e Enoque estavam juntos, que Deus vai dizer que Deus para si o tomou, ou seja, vem para cá, tirou da terra, simplesmente ninguém vai ver Enoque. Por quê? Tinha relacionamento com Deus. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, em Gênesis capítulo 18, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Eu não tenho que dar de maneira alguma resposta para ninguém, satisfação para ninguém, irmão.
capítulo 2, versículo 23, ele foi chamado amigo de Deus. Então, Abraão era amigo de Deus. E quem é amigo de Deus, Deus não vai esconder nada dele. Glória a Deus. Da primeira vez que Deus chega para Abraão, Abraão, eu estou estudando para Deus. Se tiver justo lá, não pouco, eu pouco justo. Tira o que tiver, mas eu pouco. Você já não sabia o que era ter intimidade com Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 33 de Êxodo, Deus fala assim: ei Moisés, esse povo que tu estás é o destinado ao pecado. Vou mandar um anjo para subir com vocês, porque é capaz de eu subir, eu mato todos eles. Aí Moisés fala com Deus: se a tua presença não for comigo, eu não passo. Você que sabe, tu que sabe. Eu vou assim: então tá bom, a minha presença vai mentir. Dá para ele sabia o que era a presença de Deus. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que um dia estava Miriam e Arão. E Miriam e Arão foram conversando. Só Miriam e Arão, só os dois conversando. Aí lá foram conversando. Miriam falou assim: e o que Moisés pensa que ele é? Ele acha que só Deus fala só com ele? Moisés não estava presente, mas o amigo de Moisés estava. Deus ouviu e não gostou. Deus deu prazo lá do tabernáculo e falou assim: Moisés, Miriam e Arão, chega na tenda que eu quero conversar com vocês. Ou seja, vamos ter uma reunião de família. Moisés não estava nem sabendo o que estava fazendo. Aí chega Moisés e Miriam. Aí Deus vai falar: Miriam, não tem profeta em Israel pelo que eu falo por meio de sonhos e visões? Tem sim, Senhor. Eu sei que tem. Só que o meu servo Moisés, eu não falo nem por visões e nem por sonhos. Como ele é face a face. A Bíblia não tem que ela ficou nervosa, porque falou com alguém que tinha intimidade com Deus. Meu Deus. Intimidade. Meu Deus. A Bíblia vai nos dizer que começou o reino de Saul. Saul nunca sentiu Deus de verdade. Porque quem um dia sentiu a presença de Deus, não aparta dela. Ele não buscou a presença de Deus. Era para ele chegar e dizer: já que eu assumi o trono, eu vou lá na casa de Abinadab e assumir, buscar a arca de Deus para que meu trono, meu governo venha ter um sucesso. Mas ele não fez. Deus reprova Saul. Aí no capítulo 5 de 2 Samuel, Davi é constituído rei sobre todo Israel. Aí no capítulo 6, a primeira coisa que ele vai fazer: vamos buscar a arca de Deus. Está lá na casa de Abinadab. Está lá na casa de Abinadab. Juntou 30 mil homens escolhidos. E a Bíblia diz que eles vão subir. Tem pandeiro, tem flauta, tem tamborim. Todo o povo está subindo. Vamos buscar a arca de Deus. Chega na casa de Abinadab. A Bíblia diz que quando chega na casa de Abinadab, a arca de Deus está acima de um carro de boi. Aí já nós conhecemos, não é o povo de Deus. Meu Deus. A arca está em cima do carro de boi. Para que os farás? Para que os farás? Está em cima do carro de boi. Ou seja, a igreja nunca precisou imitar o mundo. É verdade. Não precisamos. O que estão aí vão fazer isso para que o povo não para com isso. O povo precisa de Bíblia. Bíblia. Não precisa de nada mais. Chegou lá, Davi chegou lá, estava em cima do carro de boi. Davi não fez menção, nem o sacerdote fez menção. Está dando certo, vamos embora. Vamos voltar. E a pergunta que está aquela festa, aqueles tamborim, pandeiro, todo mundo alegrando. Mas a pergunta que o boi passa ali perto da ilha de Nacon. O boi pende, a água começa a cair, já põe a mão e é fulminado na hora. Morreu. Acabou a música, acabou o som. Davi pega a arca, olha para um lado, olha para o outro. Tem uma casa no meio do caminho, do lado esquerdo, ali daquela estrada, e olha, é a casa de Obed-edom. Ele fala: vamos levar a arca lá. Chegaram, levaram a arca na casa de Obed-edom, levaram lá, deixaram a arca e falaram: olha, nós vamos ver o que está errado e depois nós voltaremos. Deixaram a arca lá. E a Bíblia diz que Obed-edom, ele é judeu. Para você ver como Deus é tão extraordinário. Deus começa a mudar umas coisas que a gente não consegue entender. Por quê? Porque Obed significa escravo. Edom é vermelho, ou seja, escravo vermelho, servo vermelho. Ele é judeu, ele é de Gath, a cidade do maior inimigo de Israel, que foi Golias. E ele está lá no meio do caminho, a arca entra na casa dele. Só que
Obed-edom sabia o que era arca. Oh, aleluia. Diferentemente de Abinadab e Eleazar, a arca ele sabia. A arca fica na casa de Obed-edom. E pelos relatos, tanto de 2 Crônicas como de 2 Samuel, nós vamos ver que Deus abençoou toda a sua casa. Então, a arca de Deus não ficou no fundo, a arca de Deus ficou no centro da casa de Obed-edom. Era mais ou menos isso. Obed-edom chegou, a comitiva de Davi foi embora. Obed-edom chamou os filhos, chamou a esposa e falou: opa, eu sei que está aqui em casa. Glória a Deus, aleluia. Não foi eu que pedi, mas eu para em casa. Aquele que está aqui é a presença de Deus. Nós não vamos dormir, não vamos comer, não vamos sair para trabalhar antes de nos prostrar diante dessa presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Cara, aquele crente que está no trabalho, o coração dele está pulsando, dizendo: não veja a hora de chegar ao culto, não veja a hora de chegar ao culto, não veja a hora de chegar às 7 horas para ir para a igreja. Ah, mas o carro quebrou, vou de ônibus. Ah, mas eu tenho dinheiro, vou de bicicleta. Bicicleta furou o pneu, eu vou de a pé, mas eu vou chegar lá para adorar, porque eu sei que é a presença de Deus. Eu sei que é a presença de Deus. Eu sei o perdão, é mais ou menos isso. Está no trabalho, mas o coração dele está pulsando, o coração dele está batendo. Não veja a hora de chegar em casa e me prostrar diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus começou a abençoar toda a casa do Obed-edom por causa da presença de Deus que chegou lá na casa dele. Eu estou dizendo nessa noite, eu não vim aqui para contar a história, eu vim aqui para trazer uma palavra do teu coração. Hoje Deus tem a presença dele para a tua vida. Hoje é mesmo você levar essa presença para a tua casa, no teu casamento, na empresa onde você trabalha, e começar a dizer: vai mudar as coisas aqui, a presença de Deus vai entrar nessa casa e tudo vai mudar. A confusão vai embora, a discórdia vai embora, a presença vai envolver, a alegria vai chegar, a harmonia daquela casa vai chegar. Por quê? Porque a presença de Deus chegou lá. Deus começou a abençoar os filhos, o gado, a terra de Obed-edom por causa da presença de Deus lá. As pessoas sabiam que a arca de Deus estava lá. Então as pessoas saíam da cidade vizinha e falavam: vamos passar simplesmente na frente da casa de Obed-edom, porque a presença de Deus está lá. Vamos sentir um pouco da presença de Deus lá. Vamos simplesmente lá passar na frente da casa dele. Nós não podemos chegar em um vazio. Aí eles traziam um pouco de ouro, traziam um pouco de trigo e começavam a abençoar a casa de Obed-edom. Começavam a abençoar, porque as pessoas começaram a ver que a presença de Deus estava lá e começaram a sentir que a presença envolvia eles e trazia alegria. Então aquela circunvizinha da casa de Obed-edom começou também a ser abençoado por causa da arca de Deus. As pessoas têm que passar à frente dessa igreja e ser atraídas pela presença de Deus. Glória a Deus. O avivamento na rua Rusa, com o pastor Seymour, as pessoas passavam na frente da rua e começavam a chorar. Olhavam para a igreja e era como um imã, puxando eles para dentro, e eles entravam chorando, sabe o que era? A presença de Deus naquele lugar. E aqui não pode ser diferente. A pessoa não pode de maneira alguma olhar para a nossa vida e achar que nós somos só mais um no meio da multidão. As pessoas têm que olhar para mim, para a tua vida e dizer: eu sinto a presença de Deus na tua vida. Eu quero sentir, eu quero ver o que você tem. Eu quero ver o que você tem. Esse brilho que você tem, não é produto cosmético que te dá. Esse brilho que você tem é a presença de Deus na tua vida. Deus começou a abençoar a casa do Obed-edom de uma forma tão especial, tão extraordinária, que essa notícia chegou lá em Jerusalém. Chegou em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que o sacerdote chegava e falou: Davi, sabe Obed-edom? Sei. Então, Davi? Tá muito bonito. A casa dele está sendo abençoada, o seu lado está sendo abençoado. Nós precisamos buscar a arca de Deus. Vê lá onde nós erramos. Pega. Vamos pegar os espíritos. E a Bíblia tem que olhar e olha, Davi, aquelas varas eram baseadas no ombro do sacerdote. E estávamos levando o carro de boi. Aí Davi falou assim: então consagra que agora nós vamos voltar e trazer a arca de Deus de forma correta. A comitiva de Davi subiu. Zadoc, foram todos lá, chegaram na casa de Obed-edom.
e retirar a arca de Deus. Para você retirar a arca de Deus, eles tinham de colocar o varais. Então eles tinham de prostrar, colocar a arca nos ombros e levantar. E o texto vai ser que eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos consagrar o Senhor. Isso aqui nos ensina muito. Porque se da casa do Obed-Edom até Jerusalém, de carro de boi, era aproximadamente 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. 4 a 5 horas. Agora, de 6 em 6 passos, eles demoraram quase 2 meses a 3 meses. A minha pergunta hoje, neste domingo: você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Se você quiser ir mais rápido, é carruagem, é carro de boi. Agora, se você quiser ir mais longe, é presença dos homens. Deus. Quando Deus está falando para 6 em 6 passos, era Deus dizendo: eu preciso passar mais tempo com vocês. Glória a Deus. Os dias estão tão corridos que nós estamos dando sobra para Deus. Meu Deus. E hoje Deus nos reuniu aqui para dizer: exalta o nosso som. Eu quero passar mais tempo com você. Eu quero voltar a me relacionar com você. Quando você acordar na madrugada, não estava preocupado se você ia acordar às 6 horas do trabalho. Você ia e falava comigo, dobrava o joelho, chorava junto. Eu te renovava, te fortaleci, você acordava de forma diferente. Hoje Deus está dizendo ao teu coração: precisa voltar a esse relacionamento e passar mais tempo com Deus. Passa mais tempo com Deus. Hoje Deus está falando em meu teu coração. Pegou o tempo de nós colocarmos a arca de Deus no nosso ombro, porque o ombro fala de responsabilidade, fala de relacionamento, fala de fidelidade. E Deus está falando para mim, para o teu coração nessa noite: chega de ficar levando a arca de Deus em carro de boi. Deus está falando para mim, para o teu coração nessa noite: hoje Ele quer compromisso, hoje Ele quer relacionamento. Hoje essa arca tem que estar no teu ombro. Para onde você for, aonde você chegar, a presença de Deus vai contigo, porque é isso que Deus quer para a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Escolhe por gentileza. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Convidar a presença de Deus. Convidar a presença de Deus. Com relacionamento, com intimidade, com mais tempo com Ele. Verdadeiramente vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É assim que essa presença vai tomar conta da minha vida e da tua vida. Oh, aleluia. Por isso nessa noite a minha oração e a tua oração seja hoje: Senhor, eu quero a tua presença. Meu Deus. Senhor, é da tua presença que eu preciso, é da tua presença que eu necessito, é da tua presença, Senhor, é da tua presença. Não peça mais nada nessa noite, peça somente: Deus, é da tua presença que eu quero, a tua presença na minha casa, a tua presença na rua, a tua presença onde eu for, onde eu passar, onde eu chegar, é da tua presença que eu quero, Senhor, é da tua presença. Não se preocupe, se tiver que chorar, chore, porque nós estamos aqui e essa palavra falou também ao meu coração, porque não adianta eu pregar para vocês não sentir, é da presença de Deus que nós precisamos hoje. É da presença de Deus que nós precisamos, é da presença de Deus que nós precisamos hoje, é dessa presença gloriosa que alegra o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, é dessa presença que nós precisamos. O salmista Davi escreveu no Salmo de número 51, depois que ele pega com Betseba, ele vai escrever o Salmo de número 51, o Salmo de confissão, e ele vai escrever o Salmo de número 10, do 51, ele vai dizer:
presença eu não posso viver. Sem a tua presença eu não posso viver, Senhor. Por isso, nesta noite, que a tua oração venha a ser, Senhor, é a tua presença. É a tua presença que eu preciso. Abra a tua boca e vamos orar ao Senhor nesta noite. Ora ao Senhor nesta noite, pedir ao Senhor, é a tua presença que eu preciso. É a tua presença que eu necessito, Senhor. É a tua presença que eu quero, Senhor. É a tua presença que eu quero, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, a questão da tua igreja, Senhor, teu povo, Senhor amado. Meu Pai querido, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor. Que eu não vejo de maneira alguma, Senhor amado, com o coração de Israel, tu perdeu a tua presença. Nós cometemos o mesmo erro, mas que nós possamos desejar a tua presença. E eu estou sabendo que todos estão vendo, Pai, corações que aqui estão, Senhor. Meu Deus, está clamando a mesma alta e nós estamos dizendo, Senhor, é da tua presença que eu preciso, é da tua presença que eu anseio. Por isso, Senhor amado, toda essa vida nas tuas mãos, Senhor, que a tua presença possa ser, Senhor amado, ó Deus, tudo na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, Senhor, e que nós possamos cada dia mais, Deus, até o dia do arrebatamento, nós podemos ter a tua presença na nossa vida, Senhor, fazendo a diferença, que a diferença da nossa vida venha ser a tua presença, Senhor, a tua presença na nossa igreja, no departamento, aonde o Senhor está, Senhor, venha ser a tua presença. Por isso, Deus, eu te louvo, por isso, Deus, eu te exalto, meu Deus, pela tua palavra, por essa igreja, pelos departamentos dessa igreja, que o Senhor cada dia mais renova, que o Senhor cada dia mais fortaleza, e nós possamos estar, Senhor, juntos no mesmo propósito, é que ter a tua presença nos nossos ombros, e carregar e caminhar com fidelidade até aquele grande dia. E você que recebe essa palavra, você aplaude o Senhor nessa noite. Glória a Deus.